O ministro Fernando Haddad falou sobre o tarifaço, falou sobre o Trump também. Eu vou colocar um trecho aqui para a gente dar uma olhada. Nós estamos sentados numa mesa de negociação, que a gente não tem que fazer agora, não é ficar se agredindo mutuamente. Esse não é o caminho. Nós temos que falar o seguinte: olha, nós queremos sentar mesmo para discutir tudo. Né? E queremos levar, que vocês levem em consideração que nós somos uma democracia, nós temos as nossas instituições, elas são livres. Todos os ministros ali foram sabatinados e aprovados por um outro poder, foram indicados por um, sabatinados por... Tem rito aqui. Agora, e nós somos signatários das convenções internacionais. Você não precisa ficar sequer preso a... Você tem uma legislação ampla de defesa dos direitos do Brasil. Talvez o Brasil seja uma das democracias mais maduras do mundo, ao contrário do que a ordem executiva faz crer. É um dos países mais democráticos do mundo hoje. O Brasil é signatário de todos os acordos internacionais. Então há muito aí caminho para buscar reparação quando uma injustiça está sendo cometida. Não parece ser o caso. E é por isso que nós temos que explicar que a perseguição ao ministro da Suprema Corte não é o caminho de aproximação entre os dois países, tá bom? Ontem foi anunciada a sanção. O senhor acha que a sanção ao Moraes piora o cenário ou é indiferente às negociações? Fruto de desinformação ou de má informação que está sendo prestada por brasileiros nos Estados Unidos. Né? Nós somos uma das democracias mais consolidadas do mundo. Qualquer cidadão brasileiro tem à disposição todos os instrumentos de defesa dentro e fora do Brasil. Nós somos signatários de acordos internacionais, de tratados internacionais. Não consigo lembrar de uma convenção importante que o Brasil já não tenha incorporado ao seu sistema jurídico. Então está havendo desinformação. E eu repito o que eu venho dizendo há muito tempo. É muito diferente quando você tem uma força interna trabalhando contra os interesses do país. Isso fragiliza o Brasil. Isso não está acontecendo em nenhum país do mundo, só está acontecendo no Brasil. As pessoas precisam compreender que isso fragiliza a posição do país. Isso não é bom nem para a democracia, nem para a soberania. Isso não concorre para os interesses nacionais. Então, vamos buscar os canais competentes, como a democracia determina. Vamos buscar. Isso aí, muito bom. Perfeito. Né? Não só é prejudicial para o Brasil ter alguém dentro do Brasil brigando contra o Brasil, como é extremamente ridículo e absurdo, porque viralatismo tem limites. Embora ele tenha suas camadas, ele tem limites. Uma coisa é tu idolatrar um campo de cultura, um campo de sociedade e até alguma espécie de memória afetiva ligada a algum tipo de cultura. A outra coisa é quando um país vem atacar o teu país, atacar tuas instituições e os líderes, e tu simplesmente pegar e ficar contra o teu país. A postura mais comum, mais natural a respeito disso, é quando há um inimigo em comum, as forças antagônicas se juntam para combater esse inimigo comum numa trégua e depois voltam a discutir os seus problemas. Aquela questão que está imortalizada nas obras cinematográficas de invasão alienígena, por exemplo. O que acontece dentro de um planeta? Todas as forças antagônicas, ideologias opostas, se juntam para expulsar os ET. Depois a gente volta aqui de novo. Tem filmes até que mostram o crime organizado se juntando com a polícia para combater o invasor. Depois a gente volta a ter nossos problemas. Mas não, o que a gente tem é dentro do país, aqueles que se aliam, que se juntam, porque idolatram os Estados Unidos. Esse é o viralatismo, assim, é um upgrade do viralatismo. Idolatram tanto que idolatram politicamente e acabam sendo a infantaria dos Estados Unidos dentro do Brasil. É uma coisa absurda. Essa gente é criminosa, crime de lesa pátria, eles atuam contra o seu próprio país, e isso vai ter que ser tratado de forma criminal, de forma penal, em diversos pontos e em diversos momentos, com as prioridades daqueles que vão ser presos primeiro, e depois, um por um deles devem cair e responder pelo que estão fazendo. Tanto é que já existem alguns parlamentares de extrema-direita que estão puxando um pouco o freio de mão, porque já estão começando a ficar com medo que sobre para eles também. A gente vê que a frente deles agora está reduzida a 5, 6, 7, 8 que estão falando. O resto está quietinho para ver como é que as coisas vão acontecer, porque o medo começa a ser generalizado, Kiko. Perfeito, é isso aí. E a gente precisa prestar atenção nos traidores da pátria também, como o Eduardo está lá, tem gente como Glenn Greenwald aqui no Brasil também. Eu faço questão de mostrar esse cara porque ele é um homem que trabalha
pelos Estados Unidos, pelos interesses das corporações que ele representa, e o empregador dele, que é o Rumble, que está movendo essa ação contra o ministro Alexandre de Moraes, atacando a Suprema Corte Brasileira, o STF, e morando no Rio de Janeiro. É muito louco. Ele fala em tirania, ditadura, não sei o quê, e está lá fazendo o que quer em terras brasileiras. Te citou ontem, né? Vários disseram, disseram que ele te citou ontem. A audiência falou aqui também que te citou ontem. Sei. Aí ele falou aqui, ó, como falamos nesse mês, Moraes escala os ataques contra as companhias americanas quando ordenou o Rumble, que foi banido do Brasil, a censurar cidadãos americanos. E ele bota aqui esse negócio dessa OFAC, ataca de novo o Brasil, de novo faz uma campanha abertamente desonesta e com uma torrente de fake news para dar vazão à campanha difamatória e tentar atingir, repito, não é só o ministro Alexandre de Moraes, mas é a Suprema Corte brasileira. Aqui, de uma maneira sacana, botando algo que o Boulos falou em 2017. Eu critiquei também Alexandre de Moraes, também fizemos matérias no DCM, mas, assim, circunstâncias completamente diferentes, motivos completamente diferentes, e não de maneira nenhuma de modo a apoiar os Estados Unidos num ataque frontal ao Brasil, numa declaração de guerra ao Brasil. O que é que esse cara está fazendo? Aí ele... Está vendo? São vários tweets dele dando força para essa narrativa da extrema-direita. Esse sujeito virou um homem a serviço do fascismo internacional. Ele fala aqui, pode-se argumentar que os Estados Unidos estão usando a lei Magnitsky contra a soberania do Brasil, mas também é verdade que Moraes vem atacando propositalmente empresas americanas nos Estados Unidos contra os cidadãos americanos que vivem nos Estados Unidos sem ordem de fundamento legal. O que isso tem a ver com usar uma lei de maneira indiscriminada, autoritária, completamente abusiva contra um ministro da Suprema Corte que está amparado pelas leis desse país, pela Constituição desse país? Isso não é justificativo. Esse cara trabalha contra os interesses brasileiros, morando aqui no Rio de Janeiro. É um dos sujeitos mais perigosos, porque é funcionário do Rumble e um cara que está aí no algoritmo da extrema-direita, das Big Techs, fazendo barulho para dar um golpe de Estado. Para que colocar essa piada aqui, ó? Primeiro, que graça que isso tem? O Glenn Greenwald vai lá e bota esse troço. Ele se travessa de alguém com conhecimento jurídico, e a formação dele é de advogado, um liberal, um cara que tem uma interpretação fanática, doentinho, Malafaia da primeira emenda da Constituição americana. E aí, em nome disso, comete as maiores barbaridades, porque isso não é um direito absoluto, não existe direito absoluto. Nem direito à vida é absoluto. Já falei aqui, você pode matar alguém em legítima defesa. Mas nessa cabeça doente de liberal Avan Laletre, liberal maluco, licitista iluminista, vale qualquer coisa, inclusive invadirem o Brasil, atacarem o Brasil. Golpe de Estado está justificado. Por quê? Porque Alexandre de Moraes é um censor, é um ditador. Ué, calma lá. Primeiro, a fundamentação disso, depois, o terreno para ser contestado. Olha só, para que botar esse negócio aqui? Não passou, senhor. Não passou também? Tem certeza? Os dois não passaram? Nossa, que estranho. Pode... Entendeu? O máximo que eles conseguem produzir é esse meme de humor do Alexandre de Moraes no McDonald's, entendeu, Viaro? Tentando pagar o Big Mac. Porra, realmente, olha. É o máximo, é o máximo. E é o máximo. O pessoal da. O Glenn. E também nós tivemos ontem o pessoal da Lava Jato saindo dos seus sarcófagos para debochar do Alexandre de Moraes. O Deltan Dallagnol, por exemplo, que há poucos dias
fez um vídeo que a gente passou nas lives, inclusive, dizendo que faria tudo de novo em relação ao PowerPoint do Lula depois de ser condenado. Fez o vídeo, na verdade, só para justificar que vai utilizar o dinheiro que deram por Pix para ele pagar a multa e vai devolver o resto doando para instituições de caridade. Ontem estava se manifestando feliz, comemorando, vibrando por causa do Alexandre de Moraes, que agora a lei vai acabar com as possibilidades de circulação financeira do Alexandre de Moraes pela sociedade. O pessoal já está dizendo que o Alexandre de Moraes não vai poder usar a Prime Video e nem Netflix. Umas coisas. E aí o pessoal do campo progressista começou a comentar as postagens dizendo: Xandão, eu te empresto meu login e senha, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não, é impressionante. Ele não vai poder usar a Netflix nem o Prime Video. Bota na família. Eu boto no perfil da família. Não vai poder ir no McDonald's. Não vai poder ir no McDonald's. Mas é uma cambada de gente muito cadela também. Agora, 10h54. É uma medida do que eles enxergam como uma coisa realmente importante na vida deles, né? Claro. Eles, pela régua deles. Eu disse, aquilo que eu disse no início, a minha primeira manifestação hoje, quando tu me chamaste, né? Que eu falei, eles analisam pelos olhos deles. Se o Trump mandar deitar e rolar e dar a pata, eles deitam, rolam e dão a pata. Então, se o Trump ameaçar eles de alguma coisa, eles não dormem, ficam em posição fetal. Então, para eles, nossa, como é que o cara vai viver sem Netflix, Prime Video, sem ir no McDonald's? Né? Como que o cara vai viver sem a possibilidade de ir para os Estados Unidos? Mesmo que não queira ir, mas não tem a possibilidade de ir. Então, eles medem. É aquilo que eu falei no início também, Kiko, da vitória do Brasil na Universidade contra os Estados Unidos no basquete americano. Eles estavam torcendo para os Estados Unidos e ficaram brabos com o Brasil ter sido campeão mundial universitário de basquete masculino contra os Estados Unidos na semana de ameaças do Trump. Eles queriam que o Brasil perdesse para justificar. É uma coisa impressionante.